E aí é muito louco, porque o que é construção literária se estou vivo? Se cada um de vocês se percebe vivo, cada um de vocês é uma palavra. E quando vocês começarem a conversar entre vocês, vocês vão se odiar ou vão se amar, ou vão apenas um passar pela vida do outro, vocês começam a construir as suas frases. E nessas frases, talvez você saiba um pouco do meu CEP, talvez eu saiba um pouco do seu, ou talvez não saiba nada. Eu só saiba o que o meu preconceito carrega. Porque a minha dor me faz comer uma colher de sal todos os dias pela manhã. Mas como também passar um pano para o açúcar? Isso foi a primeira droga proibida em mais de 170 países. Por questão de um acordo comercial, isso já virou uma coisa linda. E a gente não sente os sabores, porque a gente adoça. E a palavra também adoça, quando a gente percebe também ser capaz de malícia. E a malícia também carrega na cabeça de cada um, será que é algo negativo? Mas o que é a palavra negativo? Vem de negação, desse negrão? O que é cada coisa que nos jogam? Então eu acredito que essa estar vivo é a sua literatura cotidiana, diária, honesta, limpa, perversa, porque somos tudo. Mas inevitavelmente, quando se percebe que o açúcar pode ser tão amargo quanto o sal, talvez a arte venha a trazer outros sabores. E o papel social da literatura, eu não sei. Eu sei que a arte é um tanto do que você carrega e um tanto do que você quer. Então vai ser um tanto você. E se você está vivo, todo o resto é alcançar as nuvens, ou todo quase tanto de resto vira só detalhe. A segunda questão que eu queria colocar para vocês é a escola. Eu queria conversar um pouco sobre isso. Ninguém mais duvida hoje no Brasil de que a única saída que a gente tem para melhorar de verdade o país é investindo de verdade, né, na escola e, entenda-se, no professor. Né? Quando eu estava me preparando para fazer algumas perguntas para vocês, saiu uma pesquisa ontem, né, mostrando que a escola pública, das mil escolas públicas, das 1000 escolas no Brasil que mais aprovam, não é nem só 49 são públicas. Né? E que esse número está caindo. Em 2013 era 78, em 2014 foi 93, agora já, como eu falei, foi para 49. Eu queria fazer uma pergunta também um pouco relacionada ao CEP, assim, que tem a ver com isso. Que lembranças que vocês têm da escola? Né? Qual é a lembrança, assim, vocês lembram dos nomes dos professores, caras que foram importantes, assim, até para pensar uma possível, sei lá, aquela profeta, aqui mesmo algumas saídas, assim, como que vocês veem essa coisa? Então é isso, que lembranças que vocês têm da escola, assim? Eu tenho as piores lembranças possíveis. Vocês riem, mas é duro. Porque eu criei uma lenda de que, por ter me aproximado fatalmente da poesia aos 18 anos, que eu teria chegado um dia para os meus pais, pessoas que não conseguiram ir além, apesar de inteligentíssimos, ela e ele,
não conseguiram estudar mais do que até o que era chamado de 4ª série primária. E se gabavam ambos um tempo em que a educação pública no Brasil era de tanta qualidade que minha mãe chegava a se gabar de saber mais do que muitas professoras. Nota que eu falei muitas professoras, porque o magistério no Brasil foi sendo transformado pelo patriarcalismo numa atividade quase que restrita às mulheres, principalmente no ensino fundamental. Eu tive, muito provavelmente, por ter tido o privilégio da convivência com essas duas pessoas que foram das mais inteligentes e criativas que eu conheci, Américo e Iris, a minha chegada na escola foi totalmente desprovida de curiosidade. A escola não tinha muito o que me dar, porque filho de um pai cinéfilo, amante da música popular brasileira e da literatura, uma mãe também voltada para a música popular, para as radionovelas, para a leitura de revistas, tanto quanto a leitura de romances, e grandes incentivadores, ambos, da minha criatividade. Minha mãe, quando eu tinha 15, 16 anos, ela, já sabendo do meu gosto por sons e pela exploração de timbres, porque eu comecei com música, a literatura aparece alguns anos depois. Ela, que me chamava de Henrique, ela falava para mim assim: Henrique, você já testou o som dessa panela? Então, independentemente da classe social, é difícil que uma mãe incentive o que ela entende como uma propensão do filho para a arte, da forma como minha mãe fez, ouvindo comigo as coisas que eu descobria. Então a escola foi perdendo interesse na medida que eu ia identificando a minha casa como esse grande terreiro onde as informações todas se cruzavam e onde eu tinha total liberdade para vivenciar o mais agudamente possível todas as minhas descobertas. Então, descobri, por exemplo, a poesia concreta com 18 anos. Não que meus pais parassem ali para estudar comigo, mas se eu falasse com eles do significado daquilo, eles ouviam e muito atentamente em silêncio. Eles não tinham repertório para aquilatar o que eu trazia, o que eu levava para casa. A escola foi ficando desinteressante e é preciso dizer que foi exatamente no momento de redefinição, de tentativa de redefinição da vida brasileira por parte, é o que era chamado de abertura, processo de abertura lenta, gradual e restrita, promovida pelos generais, então, no poder. Então, voltando ao início da resposta, eu criei um mito, e acreditei nele, de que eu fui saindo da escola porque encontrei outros ambientes, a minha casa, a rua, os primeiros amigos voltados também para a criação, que era mais estimulante do que a escola. Mas não. Eu tenho me lembrado com muita dor de situações em que professores praticamente me mostravam o caminho da rua. Um professor que disse, por exemplo, um professor negro, inclusive, que tinha um apelido racista de Batatinha, por conta do nariz dele. Eu e mais um colega negro na sala, estudava aqui no IMAPO, que era no Parque Municipal, e o professor Batatinha fez uma pergunta, e eu, muito tímido, criei coragem e fiz uma pergunta a ele. Ele ignorou a pergunta, virou as costas para mim, falou qualquer coisa como uma pergunta imbecil e completou para a plateia de estudantes brancos, da qual ele passou a fazer parte, simbolicamente, ele passou a ser um branco, ao falar o que ele falou. Se pelo menos fosse um branco, e todo mundo aplaudiu. Eu fui coletando, eu tenho escrito sobre isso, uma série de situações em que a minha mão levantada era ignorada, em que as
as perguntas mais difíceis caíam para mim. Eu fui colocando isso à margem, em favor dessa... Eu sempre fui muito elogiado, até hoje na escola, no meu bairro, no Campo Alegre, eu passo por lá e falo, você é o menino da Dona Iris, você é o mais inteligente da escola. Então eu tive um momento de CDF, mas que não foi forte o bastante para me manter lá dentro, exatamente no momento de definição de que área eu iria tentar quando chegasse o vestibular. A minha irmã já havia se formado em letras, ela escrevia muito e bem, e terminou o curso sem nunca mais escrever nenhuma linha. Eu fiz o curso de algum modo com ela. Li aquilo tudo, semiótica, teoria da literatura, história, antropologia, eu montei um programa de estudos. E isso passou a ser, durante muito tempo, o meu bordão. Eu achava que tinha que fugir da escola, eu repetia isso, eu tinha que fugir da escola para poder estudar. Era engraçado. Eu disse isso fora do Brasil já várias vezes. E isso me satisfazia. Só que nos últimos anos eu passei a entender que não, eu fui sendo tocado para fora da escola. Com nenhuma sutileza. A falta de sutileza foi tão grande que eu acabei bloqueando essas informações. Agora, quero deixar bem claro que isso não fez com que eu me tornasse mais do que um crítico da escola no Brasil, da escola pública no Brasil, um algoz dessa escola. Isso eu não me tornei e nunca vou me tornar. A minha posição crítica diante da escola e diante de qualquer setor da vida brasileira vai se manter sempre. Mas eu acho que é importante, para que saiamos desse novo buraco em que entramos, que tenhamos uma escola forte, que tenhamos professores capazes de recuperar, em termos de dimensão crítica, de relação crítica com a vida e de produção de reflexão sobre a realidade, a condição de intelectuais. Enquanto nós não conseguirmos devolver aos professores essa possibilidade de, dentro da sala de aula, não é sem partido o que querem, é sem política. É escola sem política no sentido do encontro. O que não querem é o encontro. O encontro com essa realidade nova que os estudantes aqui trazem. Nós não temos mais como recuar diante dos episódios recentes e que vão se tornar cada vez mais frequentes de ocupações das escolas pelo Brasil inteiro. O professorado vai ter que escolher. Ou vai ter que dialogar, vai ter que aprender a dialogar com a meninada e reprocessar seu modo de olhar para a realidade, ou vai se render a esses crápulas que tomaram de assalto o poder no Brasil. É simples assim. Ninguém duvida que a única saída que temos que melhorar de verdade no país é investir de verdade. Não temos dúvida que as... Ah, meu filho. Ai. Cadê ela? Onde é que ela está? Não temos... Ninguém tem dúvida que a única saída que temos para melhorar de verdade o país é investir de verdade nos professores, na escola, etc. Tem dúvida sim. Como não? Né? Infelizmente tem. Mas eu acredito que essa dúvida de investir na escola, essa dúvida de investir na escola, que não é uma dúvida, é uma certeza, não investir nessa escola, eu acho que não é nem isso, porque existem escolas espetaculares no Brasil. A gente tendo acesso ou não. Mas eu acho que existe uma dúvida de para quem é essa escola e se é que merece. Porque filho de pobre parece que não merece nada. Porque
porque a escola também já veio para o Brasil por conta já de um equívoco, porque quem tinha condições, o filho estudava na casa grande. E devido ao advento da Revolução Industrial, esses meninos precisam apertar mais que 2 ou 3 botões, vamos fazer a escola pública. E nisso a ideia de perpetuar uma série de pensamentos políticos, né? Vamos cantar o hino todo dia, vamos, né? Se você não for de tal religião, você é de Satanás, se você não é de Deus. E uma série de coisas que vai construindo esse pensamento nosso e que chegou hoje. Eu tenho uma recordação boa, assim, do prezinho, né? Lógico, cara. Olha que coisa linda. O meu shortinho é aquele shortinho vermelho com elástico na coxa e uma camisetinha branca. E era demais, porque minha mãe que pintava o brasão da escola. E olha só, você com 6 anos já carregando um brasão do Estado.